Beleza. Então aqui, pessoal, o que que eu vejo? Primeiro, eu via em relação à volatilidade implícita do ativo. Low IV percentile, então comparando a volatilidade dos últimos 12 meses, a volatilidade está barata, ela estaria aqui na parte da esquerda, ou a volatilidade está cara, né, do meio aqui para a direita, que é o caso da Micron. Esse é o dado do fechamento do dia de ontem, tá? Então não reflete a movimentação do ativo para hoje. Então aqui mostra que tinha uma volatilidade implícita bem alta para o ativo. Então a primeira informação que a gente tem a partir desse gráfico é volatilidade implícita alta, opções um prêmio elevado. A segunda informação é o put skill, então para baixo, para cima. Quanto mais para cima aqui, maior o put skill. O put skill compara e pega aquelas puts fora do dinheiro, tá? 25 delta. Então são aquelas opções que realmente as pessoas estão comprando para se proteger. Não é the money, tá? Então quanto maior essa demanda de put, mais espaço o ativo tem para subir, para continuar subindo. Porque o ativo vai ter gás, né? Se o ativo não cai o tanto que o investidor, o mercado espera, as pessoas vão fechar aqueles contratos e vai trazer fluxo positivo para o ativo. Então, na verdade, quanto maior a demanda de put, maior é a possibilidade do ativo subir, né? Então, para a gente que está acompanhando o ativo, imaginaria que esse put skill estaria mais para o meio até mesmo para baixo, tá? Por quê? Porque o ativo está subindo muito. Não tem por que as pessoas comprarem put fora do dinheiro. Mas elas estão comprando provavelmente para se proteger, etc. Teve o balanço ontem, né? O ativo poderia cair significativamente. Tem um balanço, números ruins, mas não foi o caso de ontem. Enfim, esse foi o primeiro indicador e eu tenho essas duas informações. Volatilidade implícita cara e uma demanda grande aí por put. A segunda informação é exatamente o posicionamento do market maker para esse ativo, tá? Então, se existe suporte, resistência, que seria o gama, né? Gama positivo ou gama negativo. Se em certo strike o ativo vai acelerar a sua movimentação para cima ou para baixo. Deixa eu mudar aqui para gama. Então, como vocês podem ver, tinha gama positivo praticamente para todos os lados, para cima e para baixo também. Então, aqui na parte de baixo, existiam várias concentrações ou vários suportes, possíveis suportes aqui para o ativo. 450, 440, 435, 430, 425 e 420. Então, tudo isso é suporte praticamente, tirando o 445 aqui. Na parte de cima, tinha várias concentrações positivas de gama também, 475, 490 e uma grande resistência aqui nos 505. Como eu via que tinha muita coisa já precificada ali no ativo, eu imaginei que dificilmente o ativo iria passar aqui dos 500, 505 dólares, tá? Somando essa questão da concentração de gama e por conta que muita coisa já está precificada no ativo, tá? E na parte de baixo, ele poderia realizar até o suporte aqui nos 425, 430, tá? Então, ainda assim, o ativo iria segurar esses preços, seria suporte no caso, tá, para o ativo. E por último, olhando para a volatilidade para entender qual volatilidade que a gente poderia escolher, qual inspiração, né, a gente poderia escolher. Eu vou colocar a curva da volatilidade do dia de ontem, tá? Essa verde aqui já é do dia de hoje. Essa cinza é a volatilidade de ontem, tá? A volatilidade implícita de ontem. Então eu via que realmente a inspiração para se escolher a melhor, né, era aqui do dia 20, amanhã, o vencimento mais próximo, ou escolher semana que vem, né, que teria um pouco mais de tempo aí para esse vencimento.
e ainda assim a volatilidade está um pouco mais elevada do que o normal, tá? Então esse range aqui, essa faixa azulada aqui na parte de trás, é a volatilidade implícita dos últimos 90 dias, tá? Então a gente consegue ver por aqui qual que é a volatilidade normal, tá, do ativo. Então realmente eu esperava que caísse de volta por volta de 30 a 40% de volta aqui da volatilidade implícita de ontem para hoje, tá? Aí olhando para hoje, né, a gente já consegue ver que realmente saiu lá de 131 e hoje ela está em 91. A gente consegue ver aqui com mais detalhes, né? Comparar com a volatilidade de ontem e caiu 40%. Aqui o ativo está por volta dos US$ 435. Ele chegou a perder momentaneamente os 430 e já volta acima dos 430, tá? Com uma queda relevante aqui de volatilidade implícita. Então, realmente foi em linha com o que eu imaginei. Volatilidade em queda, primeiro, balanço positivo, mas não foi suficiente para surpreender as expectativas que já eram altas. Então, mercado para baixo e volatilidade em queda, tá? Por último, a gente montou essa operação aqui. Eu vou abrir para vocês. Vou ver se minha ordem foi executada. Foi executada. Legal. Um contrato, então já consegui sair. Beleza. Então, essa foi a operação, pessoal. Vendi um put spread aqui nos 430, 420 e comprei, ou desculpe, vendi um call spread também ali na parte de cima. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Então, até os 500 ali eu teria o meu lucro, tá? Acima disso eu começaria a ter prejuízo, mas como eu falei, como existia essa expectativa muito grande, essa concentração de gama também muito grande, que na verdade a maior concentração de gama, a concentração mais relevante, era exatamente aqui nos 500, 505. Então, é, eu imaginava que dificilmente ele iria passar desse preço, né, desse strike. Por que que o meu risco maior não está na parte de cima, então? Porque, pessoal, a volatilidade implícita desses contratos não estava tão elevado, tá? O prêmio não valia a pena. Eu teria um prêmio pequeno para um risco muito grande, tá? Diferente da parte de baixo aqui. Eu peguei, absorvi um prêmio bem relevante e o meu risco era menor. Então, por isso. E eu imaginava que, por mais que ele poderia buscar os 430, ele teria gás aqui para subir entre hoje e amanhã. Então, ele foi buscar os 430 e agora a minha expectativa é que ele volte aqui um pouco, né? Suba aí um pouco porque foi um balanço bom, na parte fundamentalista foi um bom balanço, tá? Provavelmente o mercado caindo está ajudando a puxar o mercado para baixo. Por enquanto, está desatualizado, tá? Esse preço não atualiza em tempo real, como vocês podem ver aqui. Está falando que o ativo está por volta dos 427, mas ele está por volta dos 435. Ele está acima do meu strike, tá? Então, a princípio, eu devo estar com um lucro aí pequeno, mais lucro na operação. Então, esse foi o racional aí para essa operação, tá?